Sejam bem-vindos a mais um Mind Talk, Conversas de Impacto. Hoje a gente vai falar sobre gestão e inovação em busca não só da qualidade, mas da excelência educacional. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui o secretário Paulo Fortunato, de Angra dos Reis, e a superintendente Fabiane Alves aqui com a gente, para a gente poder trocar e principalmente aprender com um ótimo exemplo de Angra. Sejam muito bem-vindos. Ivan, muito obrigado pelo convite da Mind Lab, para a gente participar do Mind Talks. Para a gente é um privilégio muito grande, a gente está trazendo aqui a nossa experiência, né, na gestão da educação do município de Angra dos Reis e a gente espera contribuir e colaborar com a nossa conversa aqui hoje. Com certeza. Então, para começar, eu queria primeiro ouvir um pouco sobre, bem aberto, mas o que significa inovar na gestão da educação para Angra, né? A gente precisa tentar compreender esse contexto da palavra inovação, né? A gente sempre, quando fala de inovação, está falando de ação tecnológica. Não necessariamente inovação tem que ser ação tecnológica. O nome da nossa secretaria, inclusive, é Secretaria da Educação, Juventude e Inovação. E a gente tem buscado métodos inovadores para construir processos educacionais inovadores, né? A educação do século XXI, ela necessita ter, tanto na ponta de gestão quanto na ponta da sala de aula, processos que sejam inovadores, metodologias que sejam ativas e sejam novas e aplicáveis, né? A gente tem um portfólio grande de parceiros, dentre eles a gente tem o portfólio com o programa Mente Inovadora, né, da Mind Lab do Brasil, que vem atuar numa ponta significativa da educação do século XXI, que é a ação socioemocional dos nossos estudantes, né? Então, fazer inovação, principalmente na educação, é ter a concepção inovadora do processo educacional, e não aquele processo educacional que ainda resiste no tempo, né? E que não perdura em novos resultados e principalmente em tornar o nosso estudante sujeito do processo. Claro. E, Fabiane, acho que muito colocado pelo que o secretário Paulo trouxe de como que é esse olhar além de bits e bytes, né, de inovação de fato na gestão, na vivência dentro da rede. Na verdade, a inovação ela precisa levar em consideração os atores envolvidos, né? Então, os estudantes que hoje, como o secretário disse, não estamos mais falando de uma educação de 5 anos atrás, né? Nós estamos falando de uma educação hoje que olha para o indivíduo em sua plenitude, em sua integralidade. Então, pensar nessa educação para além dos números é olhar e entender esse indivíduo como um todo. Não só o estudante, que é para ele que a gente pensa a educação, mas também considerando os professores que precisam também estar preparados para lidar com essas revoluções tecnológicas, revoluções de práticas pedagógicas, porque o mundo está em constante mudanças e seres humanos que somos também estamos. Então, a inovação ela vem para agregar e ampliar esse olhar dos atores envolvidos, tanto do estudante quanto dos professores. Eu gosto muito do que ambos vocês trazem, que é essa questão de a inovação não é necessariamente tecnológica no sentido só de programação, ainda mais no momento que a gente está vendo chat GPTs da vida, parece que tudo precisa ter IA ou algo do gênero, né? E os professores passam por essa situação, de fato, que são revoluções que vão acontecendo muito rápidas e eu tive a oportunidade de estar discutindo isso com o professor Israel, membro do Conselho Nacional de Educação, recentemente, né? Ele fala, a gente soltou o celular na sala de aula sem muito entender primeiro qual que iam ser os impactos dele. E o primeiro a ser impactado, acho que foi o professor, né? Sobre esse novo ambiente que ele precisa lidar. E quando a gente vê essa emergência da IA e dessas tecnologias, acho que traz novas situações e novas necessidades, né? Como o próprio secretário estava trazendo, da questão do socioemocional, porque o letramento humano ganha uma importância maior, né? Exatamente. E a gestão precisa acompanhar isso. Então, como que tem sido isso em Angra? Como que tem sido o apoio até do socioemocional nesse sentido? A metáfora que talvez pudesse ser empregada aqui é a metáfora do futebol, né? Quando você tem um determinado jogador que ele apresenta um determinado repertório para resolver uma determinada situação dentro do campo do jogo.
A educação está passando por momentos, né? Vem passando, está passando e vai continuar passando, porque hoje, se a gente for olhar como o tempo, né? Eu estou falando do tempo fluido, Sim. né? Na vida das pessoas está passando, ele está passando com uma rapidez muito grande. Se a gente observar o mercado de trabalho hoje, você está falando de profissões que há 5 anos atrás existiam e hoje não existe mais. Você acabou de citar uma, por exemplo, que daqui a pouco não tem mais, que é de programador. Esse programador está tomando várias ações. Então, o que acaba acontecendo nisso? Esse repertório do professor ele precisa ser ampliado, né? E muitas vezes a sua formação inicial não dá conta de ter todo esse repertório. Então, como é que a gente cuida desse processo? Como é que a gente cuida desse professor? Como é que a gente cuida desse profissional? Né? É importante sempre investir em aperfeiçoamento, formação profissional, né? Continuado em serviço. O socioemocional ele vem aglutinar informações, principalmente do estudante, né? Mas traz também questões para o professor que são relevantes. Né? Ele traz um novo olhar, a possibilidade de um novo olhar para esse estudante, um novo olhar para esse aluno, né? A forma como ele está aprendendo, a forma como ele está se desenvolvendo. Né? Como a Fabiana colocou, a questão holística do processo e a questão do ser humano por inteiro. Né? E essa nova relação professor e estudante, ela também está em nova construção permanente. Sim. Né? Os adolescentes de hoje não nos exigem a mesma coisa que os adolescentes de ontem. Né? E os de amanhã vão exigir outras coisas. Então, estar antenado com essas percepções de mudança de tempo, de Estado e do mundo, elas são muito importantes. O nosso apoio fundamental é sempre no processo de formação desse professor. Né? Nós somos uma rede comprometida com a educação e com o professor. Só para um dado importante, nós somos uma rede pública de ensino que hoje nós contamos com 100% dos nossos professores efetivos e concursados. Maravilhoso. E justamente com que objetivo? Com que esse professor, que a gente, tanto os demais colaboradores da educação, quanto principalmente esse professor, que a gente não trata mais como recurso humano, a gente chama de capital humano. O nosso principal ativo é o professor, porque ele é a mola do processo. É ele que vai poder atuar junto com esse estudante para fazer essa mudança de paradigma. Agora, como é que a gente faz isso? De que maneira você apoia esse professor? Principalmente buscando trazer esse repertório para esse professor. Através do quê? Das formações continuadas em serviço, principalmente. E acho que até uma das coisas que a gente estava falando antes de começar a gravar, né, até quando o professor Mozart esteve aqui, a gente discutiu muito essa questão da formação dos professores e principalmente a importância dos professores, né, no processo de aprendizagem dos alunos, porque quando a gente olha de qual que é o maior vetor para impacto dentro de uma sala de aula, acredito que seja, sem sombra de dúvida, dos professores. Até por isso que o programa Mente Inovadora, como vocês sabem, tem toda essa atuação próxima, de apoio, e acho que o Mozart trouxe a questão, ele falou, a gente sabe que a necessidade do letramento humano e das habilidades socioemocionais existe hoje nos alunos e será importantíssimo para os próximos anos, mas no professor também, né, conseguir apoiá-lo e capacitá-lo nesse sentido. E uma das coisas, quando a gente conversou antes sobre gestão, né, e sobre as inovações de Angra, acho que a gestão baseada em evidências é um marco na gestão de vocês em Angra. E, sem sombra de dúvidas, uma inovação muito relevante que foi feita. Então, como que tem sido esse processo de feedback, de retorno, né, de dados, e como que isso tem apoiado no desenvolvimento da inovação em Angra? Então, você citou que o professor é o vetor de primeiro impacto na aprendizagem, né? E o gestor escolar é o de segundo. Então, entendendo, né, o secretário já disse um pouquinho da preocupação que nós temos com a formação dos professores, entendendo a importância e a potência do gestor escolar para o alcance da melhoria de resultados, nós iniciamos em 2023 a gestão para resultados educacionais. Passamos por um momento formativo na rede junto aos gestores, em que nós começamos a implementar uma política pública voltada para os resultados educacionais. Quando nós falamos em gestão para resultados, a gente está falando de aprendizagem. A gente sempre gosta de trazer, né, o termo aprendizagem junto à palavra resultados, porque só usar apenas a palavra resultados pode te levar apenas a um número. Quando a gente traz a palavra aprendizagem, a gente está falando de estudantes, né? Então, nós iniciamos em 2023, na verdade, em 2022, o sistema de avaliação na rede de Angra dos Reis. Nós nunca tínhamos passado
por um momento, né, um movimento como esse avaliativo. Então, nós começamos em 2022 e em 2023 nós iniciamos também a implementação do Índice de Desenvolvimento da Educação de Angra dos Reis. Então, a partir da implementação desse índice, nós iniciamos a gestão para resultados educacionais, onde cada unidade de ensino recebe o seu IDEAR, levando em consideração o seu histórico de resultados. E esse IDEAR ele é uma meta finalística, só que ele é desdobrado ao longo do ano. Como isso acontece? Esse monitoramento e esse feedback. A partir do momento que os resultados das avaliações formativas e do IDEAR dessas unidades são calculados e são divulgados, nós realizamos o monitoramento dos planos de ações das escolas, né? Cada uma possui o seu plano de ação, e a partir desse resultado, nós realizamos esse feedback, isso com os gestores. A gente olha para esse plano de ação, entende, né, se ele conseguiu alcançar o IDEAR, o que o levou a alcançar, e padronizamos as boas práticas. Aquelas escolas que porventura não alcançaram o IDEAR, a gente também senta com esse gestor, monitora esse plano de ação para entender o que faltou, para que a gente possa corrigir a rota. Junto aos professores, como chega esse feedback dos resultados? Né? Primeiro, cada professor ele tem acesso aos resultados das suas turmas. Eles acessam a plataforma, o gestor olha o resultado da sua escola, das suas turmas, chega no estudante. O professor ele acessa a plataforma e ali ele tem os resultados relacionados à proficiência dos seus estudantes e também chega a cada estudante. Em contrapartida, chegam as formações para esses professores, levando em consideração os resultados de rede. Então, a equipe técnica da secretaria analisa esses resultados e entende quando e em que precisa focar nos momentos de formação e planejamento pedagógico junto aos gestores. Então, na verdade, a partir do momento que esses resultados eles saem e são divulgados, começa uma reação em rede, de fato. A atuação com o gestor, primeiro a secretaria analisa esses resultados, os gestores analisam esses resultados, os professores analisam e cada um, dentro da sua governabilidade, atua para que esses resultados gerem ações e assim a gente possa alcançar a melhoria deles. E fica evidente o quanto que o estudante está, de fato, no centro de tudo isso. E eu gostei muito do ponto de aprendizagem. Essa gestão baseada em evidências, acho que é uma ferramenta fundamental para poder tomar decisões corretas. Educação é um investimento de longo prazo, fundamental, porque se a gente não investe no presente, a gente não tem futuro. E por isso que a educação precisa ser uma política de Estado, né, de longo prazo. E para conseguir tomar essas decisões, a gente precisa se manter sempre tomando elas rápido e conseguir ter esse retorno rápido desses dados. E a gente já vê resultados expressivos positivos na gestão de Angra, atingindo mais de 60% dos alunos com alfabetização na idade certa. Então, acho que, secretário, quais foram as principais decisões tomadas corretas que geraram esse impacto positivo? Então, quando a gente está falando de um programa de gestão para resultados educacionais, tem algumas questões que perpassam por esse caminho, né? por essa trilha. Né? E uma delas é a análise da rede. Entendeu? Quando a gente não tinha dados históricos da rede, né, que pudesse, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, do nosso público que está nos assistindo, né? Nós não tínhamos resultados de IDEB das escolas de anos finais, à exceção de uma escola da nossa rede, pelo simples fato delas não terem, no mínimo, 80% dos estudantes fazendo a avaliação SAEB. Ou seja, a gente tinha um cenário onde a gente não sabia exatamente a questão da aprendizagem, como a superintendente Fabiana colocou. A gente não podia avaliar e dizer claramente é problema de quem ensina ou é problema de quem aprende. Além do mais, alguns fatores foram necessários ser tomados ao longo desse curso, principalmente no seu início. E um deles é o seguinte, reduzir, né, porque infelizmente a gente não consegue sempre zerar, mas a gente já teve tempos que a gente zerou, a carência de professores na rede. Não existe educação sem aluno, sem estudante e sem professor. Se essa simbiose não acontecer no cotidiano, em 200 dias letivos, com o currículo, isso não vai acontecer. Isso não vai se transformar em aprendizagem. Né? E a gente precisa compreender que a aprendizagem ela é uma linha histórica também. Né? Os estudantes precisam, e esse é um foco que a gente tem muito na nossa gestão, que é importante a gente salientar, que é garantir o direito de aprendizagem do estudante. E garantir o direito de aprendizagem do estudante passa por muitas ações administrativas e pedagógicas. Sim. Como, por exemplo, garantir o currículo.
né? O nosso currículo, ele é o documento orientador curricular, ele está dentro dos parâmetros da Base Nacional Curricular Comum, homologado pelo nosso Conselho Municipal de Educação. Então, o aluno, o estudante, ele tem direito ao currículo, mas ele também tem direito ao professor. Então, se a gente não junta essas duas pontas, nada começa. E a outra questão também que é muito importante, instituir um sistema de avaliação próprio do município, que permita, como a Fabiane bem colocou, trazer o histórico de desenvolvimento dos estudantes. Né? A avaliar, ela é peça fundamental do processo. A gente precisa conhecer, né, se aquilo que foi aplicado ao longo do tempo está surtindo efeito ou não. E como é que isso reverbera nas ações? Dentre muitas delas. As ações que estão voltadas à formação dos professores. Então, os resultados que os alunos do desempenho dos estudantes nas avaliações reforçam as formações dos nossos professores. Agora, a gente também pode falar de algumas questões, né? Quando a gente pode falar, por exemplo, da questão da equidade educacional, né? Que é uma questão muito difícil de lidar. A Angra instituiu o que a gente chama de cartão educação. O que é o cartão educação? No início de cada ano letivo, o estudante, né, e seus familiares recebem um voucher, né, que é um plástico, onde esse responsável vai às lojas, né, cadastradas pela prefeitura, né, para fazer a compra de uniforme e material escolar. Isso estimula essa criança a estar na escola, a permanecer na escola. Né? E também os nossos professores também recebem também um cartão de educação voltado para as suas compras de questões que eles precisam resolver no cotidiano da sala de aula. Então, são muitas as ações, Ivan. Eu acho que tudo converge. A gente estava fazendo um levantamento recente, em 4 anos, pouquinho mais de 4 anos, são 48 ações estruturantes que foram desenvolvidas na rede para a gente poder potencializar esses resultados educacionais. E outra questão também que é muito importante, né? E fazendo um parênteses aqui, né, o nosso prefeito, né, Cláudio Ferretti, ele fala muito bem, que é a questão que ele chama de oportunidades. A gente precisa oportunizar a esse estudante que ele possa estar nos espaços de aprendizagem. Para isso foi feito, por exemplo, o programa Rotas do Conhecimento, onde o estudante ele tem as aulas passeio, né, estimuladas. A gente também tem outras ações envolvendo estudantes, como a Madlab participou, né, da Bienal do Livro, né, que no Rio foi, esse ano de 2025, é a segunda vez que o município está presente com estande próprio, né, com as produções dos professores da nossa rede, com as produções dos nossos estudantes, com a participação dos nossos profissionais. Então, uma outra vertente importante é a questão das oportunidades. Enfim, trazer a garantia do direito da aprendizagem, trazer a oportunidade e ter uma sustentação para que o nosso professor possa atuar, eu acho que, sem dúvida alguma, foram 3 dimensões nas quais foram bem assertivos. E dessa aprendizagem integral, né? Porque, por exemplo, o próprio artigo 205 da Constituição fala de uma educação integral, da formação do cidadão, né? Que vai muito além só do curricular, cognitivo, matemática, português, mas como que você está preparando uma pessoa, de fato, para a vida. E acho que passa muito por essas experiências que vão além do só o que o IDEB mede, por exemplo. Mas aí aí que entram as questões da nossa gestão. Tem entre elas a atuação socioemocional. Né? Como o professor Mozart coloca, a gente hoje tem um letramento humano. Quer dizer, é assim, não é que a gente hoje tenha, a gente sempre teve. A gente hoje considera, né, como parte importante, fundamental no processo de aprendizagem. Hoje o estudante, e isso é uma questão que a gente precisa parar para pensar. Eu costumo brincar nas reuniões com professores e dizer sempre o seguinte, que o Google é a Barça do meu tempo. Sim. Né? A população mais pobre do nosso país, né, os que nos acompanham aqui, né, na faixa etária dos 50, dos 40 anos de idade, vão lembrar que o sonho de uma família pobre era ter uma Barça em casa e um filho estudando na escola. Hoje, a informação ela está na palma da mão. Agora, onde que entra a escola, onde que entra a educação? Na qualificação dessa informação. Esse estudante ele precisa ter criticidade para ser cidadão e para ele ser encarado de forma plena. Uma educação plena, para que se encare esse estudante de forma plena, precisa de quê? De um currículo que acompanhe também essa plenitude. Então, todo esse contexto, a gente trabalha de maneira muito incisiva para possibilitar, e a gente sacramenta isso numa expressão, né, que é muito clara, que é garantir o direito de aprendizagem dos nossos estudantes.
Não, eu acho isso formidável e muito importante olhar para esse além. E vou fingir que eu não me identifico com essa questão da Barça, tá? Vou fingir que não era essa a minha realidade, que eu não estudei nada na Barça, na minha época era só o Google. Mas olhando lá na ponta, como que isso se desdobra, né? Porque, como o secretário disse, são 48 ações estruturantes. Isso para poder, assim, no melhor das palavras, talvez, digerir para dentro da rede, para conseguir ter esse olhar de equidade também, porque a gente está falando de 26 mil alunos, sim, certo, na rede, mas de realidades muito diferentes, porque, por exemplo, tem as pessoas que moram em ilhas, se não me engano, sim, em Angras, tem escolas de realidades que são escolas de, sei lá, 500 alunos, por exemplo, mas tem escolas muito pequenas também. Então, como que é conseguir levar esse olhar de equidade, mas de fato de desenvolvimento integral para a rede toda? Primeiro é chegar tudo para todos, independente de qual seja o produto, independente de qual seja o material pedagógico, independente de qual seja a ação. As macroações estratégicas que o secretário citou, né, que passam aí de 48, elas dão conta, como ele mesmo chamou, das macrodimensões. O que é importante a gente entender é o que e como essas macrodimensões chegam na ponta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma macrodimensão, seria a implementação de 1/3 de planejamento dos professores, que hoje possuem na sua carga horária semanal. Os docentes 7 horas e meia de planejamento, um tempo destinado a planejamento e formação, e os docentes 2 que atuam nos anos finais, por exemplo, 8 horas semanais. Essa já é uma macroação que reverbera na escola para um tempo mais qualificado de estudo, de planejamento. Além disso, nós temos hoje programas altamente estruturados que estão se iniciando o seu processo de consolidação. Você falou dos nossos resultados, por exemplo, da alfabetização. É o 2º ano do nosso programa angrense de alfabetização na idade certa, que é um programa altamente estruturado, pensado e produzido pelos técnicos da secretaria, onde nós, além de ofertar aos estudantes o material pedagógico, nós fazemos quinzenalmente um momento de formação e planejamento junto aos docentes. Ou seja, um suporte a esse professor para que ele possa atuar dentro do tempo especificado para o seu planejamento, para que ele possa atuar da melhor maneira possível. Voltando aqui a falar da ferramenta, por exemplo, da plataforma onde ele vê os resultados do sistema de avaliação, ele tem o seu notebook com conectividade, onde ele pode fazer suas pesquisas, ele pode, inclusive, também participar de formações remotas, online. Todas as nossas salas de aulas hoje possuem uma Smart TV, ou seja, essas macroações elas vão chegando na escola para todas as escolas. E aí, se você chega numa escola nossa, numa região insular, que possui, em média, 20 alunos, ela tem a mesma estrutura, ela tem os mesmos materiais, as mesmas oportunidades que os nossos estudantes de uma escola, por exemplo, no centro da cidade ou no bairro mais populoso. Então, essa foi uma das premissas no início, né, dessa caminhada da gestão do secretário, em que, por que não para todos? Todos precisam ter a mesma oportunidade. E aí a gente entrega essa mesma oportunidade para todos, mas a gente não deixa de olhar especificamente para cada um. Então, hoje, um diretor, um professor, a Secretaria de Educação, ela sabe quem são os alunos que precisam de uma maior atenção no seu processo de aprendizagem, quais escolas ainda precisam de uma maior atenção em relação ao processo formativo, sempre, óbvio, pautado nos nossos resultados, mas essas ações, elas chegam hoje de uma maneira mais objetiva, mais qualificada. E a gente observa isso e como que a gente entrega, né? Como que nós, secretaria, professores, né, que são a mola propulsora de todas as ações que a gente propõe para a rede, como que a gente entrega isso para a sociedade, como que a gente mostra que todas essas ações estão dando resultado, alcançando as nossas metas de alfabetização, mantendo aí, se Deus quiser, nossa série histórica com os melhores resultados do IDEB. E, mais do que isso, garantindo o direito dos nossos estudantes à aprendizagem no tempo certo. Que é um desafio enorme no país. É um desafio enorme. É o que nós perseguimos diariamente. Dar aos nossos estudantes as oportunidades e condições para que eles aprendam no tempo certo, para que eles possam
prosseguir nos seus estudos e aí que eles tenham, a partir de todas as habilidades desenvolvidas, sejam as socioemocionais, hoje a educação financeira que a gente também implementou na rede, a computação que veio aí também para agregar na nossa matriz curricular, então que eles possam ter a possibilidade de fazer suas escolhas, garantindo esse percurso de aprendizagem na idade certa, né? E isso é fundamental. Eu vejo também todo esse lado, essa quantidade de ações e principalmente de oportunidades que são geradas, isso passa pelos professores. A gente vê no Brasil uma situação muitas vezes de um desafio de lidar com cobrança, pouco reconhecimento, né, da parte dos professores eu vejo tudo isso que está acontecendo como muitas ferramentas que são justamente ferramentas de reconhecimento da importância dos professores. E até agora, apesar de todos os assuntos que a gente tratou, eu ouço formação de professores e aprendizagem, esse olhar muito claro de como o professor é o vetor principal de impacto e o aluno é o objetivo final. Cada um deles individualizado, porque vocês também têm dados individualizados. Hoje em dia não é mais a rede, é a Maria, o João. Então, como que é esse apoio da gestão para que o professor possa se sentir valorizado? Na verdade, são várias ações que se complementam em si. A gente precisa também discutir um pouco essa questão, Ivan, do ponto de vista do que a educação está caminhando, né? Se você fizer uma pesquisa com 10 pessoas, as 10 vão dizer que o professor é muito importante. Mas a gente tem visto aí, por exemplo, professores, né, sendo atacados dentro das escolas, né, das maneiras piores possíveis. Sim. E tudo isso por uma razão simples, que é outro elemento também que mudou a educação, né? Vamos falar da educação brasileira. Há um tempo atrás se dizia que a escola tinha um mundo próprio, né? Hoje em dia o mundo está dentro da escola. Você não segrega mais esse mundo da escola. Então, tudo que tem de bom e de ruim nesse mundo está dentro da escola. Sim. Então, a gente precisa estar preparados para essa questão. Agora, é claro que quando a gente trata o professor, né, o professor ele é concursado, ou seja, a gente já demonstra uma valorização desse profissional desde a sua origem. Ele tem 1/3 do planejamento respeitado, ele tem a bonificação, por exemplo, do cartão educação, ele tem a bonificação na Bienal, que é importante destacar, nós levamos quase 5.000 estudantes de Angra dos Reis ao Rio de Janeiro, ida e volta, de algumas escolas dessas, da região insular, inclusive, né, para ter a experiência do contato com a literatura na Bienal, no livro, e todos os nossos professores também estiveram na Bienal. E ainda 20% da rede. E ainda com incremento significativo e importante, que é um voucher para professores no valor de R$1.000 para aquisição de seu acervo e os estudantes no valor de R$200 para que eles também tenham uma experiência. Que cria uma cultura diferente. Para ter uma cultura diferente, entende? Então, são vários os fatores que contribuem. Agora, o aspecto mais importante, né, desse processo é que a gente precisa discutir o que é a escola no século XXI. Qual o papel da escola no século XXI? A escola está sendo um espaço no qual os outros atores sociais não estão conseguindo dar conta dos seus processos e bota na escola. Para a gente falar um pouquinho da realidade de Angra dos Reis. Angra tem 92 escolas, né, num território de 98 quilômetros em linha reta, da fronteira de Mangaratiba à fronteira de Paraty. Tem sertões, áreas de escola rural, tem as ilhas. Então, temos a escola quilombola, né? Tem regiões de aldeia indígena. Então, é uma diversidade enorme, né? É muito plural você fazer educação em Angra dos Reis. É muito plural. É muito significativo e muito plural. E isso traz com que a gente tenha que ter uma capacidade muito grande de lidar com essas diversas realidades. Então, hoje, diante de muitos esforços em termos de infraestrutura, nós temos uma relação professor-aluno muito condizente com o que diz a legislação. Hoje, quando a gente tem 1/3 do planejamento respeitado, você tem nos anos, desde a educação infantil até o 5º ano de escolaridade, são 2 docentes em sala de aula, um trabalhando a parte da base do currículo e outro trabalhando a parte diversificada do currículo, potencializando esse professor a focar especificamente naquilo que ele está atuando, né? A gente leva material diversificado,
né? A Fabiana colocou aqui o PAIC, que é o Programa Angrense de Alfabetização na Idade Certa, é material estruturado, acompanhamento, né? Troca o tempo todo com esses professores. E tem o PAIC+, que é o Programa Angrense de Aprendizagem na Idade Certa, voltado para os estudantes, né, de terceiro ou quinto ano de escolaridade e para os professores dessa faixa etária. Então, a gente constrói uma rede, né? A gente precisa entender que a gente tem uma rede em movimento, em construção permanente, né? E nesse processo de construção, a gente traz aquilo que a gente pode fomentar a esse docente, a esse regente, a esse professor, essas possibilidades. A gente tem, por exemplo, os nossos professores que não são regentes de turma, mas estão em função de gestão, como, por exemplo, os diretores escolares auxiliares de direção. Sim. Os nossos diretores têm reuniões e imersões próprias para eles de estudos. Os nossos professores têm a semana de formação, têm os encontros permanentes formativos. Tudo isso para trazer o quê? Um arcabouço para esse professor fazer o seu melhor trabalho e trazer automaticamente, mantendo a nossa série histórica, entregando para a sociedade a educação de qualidade, o reconhecimento que todos nós esperamos, tanto rede quanto professores. Eu vejo muito também a questão de quando tem dados, muitas vezes aumenta a cobrança. E isso é uma das, vamos falar assim, um dos receios, muitas vezes, das redes de professores, por exemplo, do Sistema Nacional de Educação, de que aumentem as cobranças e esse equilíbrio entre cobranças e metas, esses objetivos, é aquela história. A diferença entre a vacina e o veneno é a dose, muitas vezes. Então, como tem sido esse processo dentro da rede, Fabiana? Eu acho que, na verdade, alguns termos, quando nós não estamos habituados, podem nos distanciar do objetivo maior. Quando a gente fala em meta, e aí eu vou ser um pouquinho repetitiva, quando a gente fala em meta e quando a gente fala em resultado, a gente está falando de aprendizagem. Então, o alcance que se propõe de metas é o alcance dentro do que as escolas já possuem de histórico de resultados. Não foram metas tiradas sem que tivesse as premissas elementares para que elas fossem pensadas. Então, hoje as nossas escolas, cada uma com o seu idear, que a gente nem costuma chamar de meta, né? A gente chama pela sigla, né, do índice, cada uma possui seu idear, levando em consideração aquilo que elas já construíram ao longo dos anos. A gente pode dizer que hoje a gente tem uma série histórica de resultados, quando a gente começa a nossa primeira avaliação em 2022. Então, o que a escola recebe hoje como seu idear anual, é claro que quando a gente fala de melhoria, a gente sempre precisa, a cada ano, trazer algo a mais para que a gente possa garantir o crescimento. Mas é levar em consideração o que essa escola já produziu na sua série histórica. Então, a começar por aí, a gente entende que não há uma distância entre a meta esperada e o que a própria escola já produz, porque foi calculado, pensado em cima do que ela já apresentou nessa série histórica. Então, essa é uma informação importante, né? Porque, às vezes, o termo meta pode nos distanciar um pouco desse percurso, né? E, por outro lado, você nos ouviu falando aqui, você mesmo disse várias vezes informação, e é informação. Quando eu digo para um professor ou para uma escola, né, quando a gente chama esse gestor e a gente vai conversar sobre aqueles estudantes que ainda estão em defasagem, por exemplo, eu não simplesmente apresento esse percentual para o diretor e digo para ele, você tem esse total de estudantes em defasagem e vê o que você vai fazer. Pelo contrário, nós pensamos juntos em estratégias. Então, essa cobrança, ou melhor, esse compromisso, ele é vivenciado por todos. Então, não é a escola andando sozinha, não é o gestor sozinho, não é o professor sozinho. Os professores, principalmente do primeiro ao quinto ano de escolaridade, têm um coordenador que acompanha os programas pelo menos quinzenalmente na sua escola, justamente para poder te dar o suporte necessário. O gestor possui uma equipe técnica que o acompanha na gestão para resultados educacionais. A Superintendência de Educação, ela dá todo o suporte necessário para que cada profissional dentro da sua área possa desenvolver e possa avançar nos resultados. Então, na verdade, não é cada escola com a sua meta. Sim. É a rede pública municipal de ensino em busca da melhoria. Para isso, a gente precisa dividir, porque somos uma rede de 92 escolas. E o que a gente precisa garantir é que essa rede cresça junto.
Nós não queremos ilhas de excelência, escolas com excelentes resultados numa ponta, em outra, e outras unidades não conseguindo avançar nesse processo. Então, o que a gente constrói junto. Eu sempre digo isso para os gestores, que é com quem eu tenho mais contato no dia a dia. A caminhada é nossa, a caminhada é junto. Então, quando uma escola não alcança, as outras escolas também não alcançam. Sim. Então, eu acho que é mais por esse caminho, sabe? Todos entenderem que estamos juntos nesse processo e que, enquanto um aluno não está aprendendo, a nossa rede precisa se unir e se reforçar ainda mais nas ações a serem desenvolvidas. E tem uma questão que é muito importante, né, que a Fabiana está pontuando, que eu concordo plenamente, que é o seguinte: como é que a gente garante o direito de aprendizagem? De que maneira que a sociedade pode ter acesso a essa informação? De que maneira tão estratificada, ficar claro. Então, você tem gestões que ficam limitadas na ação de equidade, né? E esse é um debate que a gente tem muito grande com o nosso diretor de escola, né? Se ele quer ser um gestor, um líder escolar, ou se ele quer ser um zelador. Sim. Que é manter a escola funcionando. Sim. Manter uma escola funcionando é uma coisa. Essa escola ter um resultado pedagógico é outra história. Qual é o resultado desse processo? Como é que a gente faz a garantia de aprendizagem? Né? Nós temos uma das estratégias, né, das ações, um sistema chamado Escola Digital. Uhum. Né? Aliás, aqui, eu vou pegar carona aqui no programa e vou convidar todos também para ingressarem no nosso canal do YouTube, né? Secretaria de Educação de Angra dos Reis, que vocês vão se maravilhar. Todas as aulas que estão ali são de professores da rede municipal, de diversas habilidades, diversas competências. Então, voltando aqui um pouco, fica aí o convite para todos também nos acompanharem e nos seguirem. Quando a gente pontua esses processos, a gente precisa deixar as coisas muito claras. Muito clara para a sociedade e muito clara para quem trabalha na educação. Quando a gente tem, né, um currículo que hoje traz esse aluno para o campo das habilidades e das competências, né, a gente consegue aferir se essas habilidades e competências elas foram alcançadas ou não. Sim. A gente tem um conjunto de informações aí que a gente persegue. Então, o que muitas vezes é mal entendido como uma meta, né, como uma meta empresarial, por exemplo, né, que no campo da educação pública não cabe, porque não é a mesma coisa. Não. É outra coisa. A gente está falando de habilidades e competências a serem alcançadas por estudantes que digam que naquela etapa da vida dele escolar, ele fez a aprendizagem necessária desses conhecimentos. E isso é muito importante que a gente leve em consideração. Que, como a Fabiana colocou, a meta da escola, oferida dentro de um indicador, né, o indicador ele tem um valor, mas esse indicador é da escola. Então, a meta do ano que vem da escola é reflexo do que ela alcançou esse ano. Então, desconhecer o processo, muitas vezes, leva a isso. Quando a gente fala de gestão para resultados educacionais, existe um movimento de pactuação espelhado numa ferramenta chamada plano de ação. Esse plano de ação é para toda a comunidade escolar, com o PPP, com os documentos norteadores, com o conselho de escola, com o conselho de professores, debater os problemas, as possíveis causas e as possíveis soluções, e ter uma pactuação nesse documento chamado plano de ação. Isso fica num painel, mural, que a gente chama de painel de gestão à vista. Para quê? Para que toda a sociedade tenha conhecimento desse painel. Que meta é essa? Como é que ela é? Né? As nossas reuniões de responsáveis cada vez têm melhorado mais. Eu ia dizer aqui do Escola Digital. O que é o Escola Digital? Né? É transparência nas informações da educação. É um sistema onde o pai ingressa, ele tem dados lá importantíssimos. O quadro de horários de aula, ele tem lá as aulas que foram dadas, ele tem lá a frequência de seu filho, se ele foi à escola ou não, ou seja, pela chamada eletrônica, ou seja, pelo reconhecimento facial, a merenda do dia, a merenda da semana, a merenda do mês, para ele saber. Então, assim, são várias ações. Se a gente quer ter uma educação de reconhecimento, nós, educadores, de uma maneira geral, gestores escolares, gestores de secretaria, professores, profissionais que estão nas escolas, precisamos entender que nós precisamos entregar para essa sociedade.
E a nossa entrega é educação de qualidade. É trazer oportunidade para esse estudante, garantindo o seu direito à aprendizagem. E aí, muitas vezes, o sistema municipal de ensino, ou o sistema estadual, qualquer um que seja, precisa ter, de alguma maneira, monitoramento sobre esses dados desses estudantes. E a educação, ela seleciona que dados que ela quer que venha à luz. Vou dar um exemplo que ninguém discute, que são os dados de evasão. Frequência de estudantes na escola ou não. Há uma discussão, há um debate, a gente potencializa e coloca. Por que os resultados pedagógicos não? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente pauta as discussões no final. Porque acho que um dos pontos que fica muito evidente para mim, olhando de fora, o principal ponto para mim de inovação em Angra é a questão da construção de uma comunidade escolar com um aluno no centro, mas envolvendo todos os atores e todo o ecossistema em volta deles. Porque quando a gente só para ouvir o que a gente falou hoje, então eu ouvi sobre formação de professores, sobre infraestrutura escolar, sobre merenda, sobre como que o aluno compra o fardamento dele, porque essa é uma das coisas que eu acho que é mais interessante. Porque quando você para pensar de um olhar fiscalista, a ideia de, para comprar o fardamento dos alunos, ou seja, o uniforme, é melhor você centralizar e comprar do fornecedor que seja mais barato, que vai trazer maior eficiência para você poder entregar na ponta de maneira eficaz, mas com o menor custo possível. Mas o que é eficaz? O aluno está vestido ou o aluno está engajado com a comunidade escolar dele e, de fato, com a aula? Porque eu imagino que essas ações dos pais comprarem os materiais dos alunos dentro da cidade e ter esse ato, mesmo que numa situação de vulnerabilidade, de conseguir prover para o filho o material dele, o fardamento dele, o uniforme, isso gera um engajamento completamente diferente do pai com a educação do filho. E isso muda o ambiente escolar. Isso não só muda o ambiente escolar da relação que esses pais terão com a educação dos filhos, mas muda a relação que o filho terá com aquele uniforme, com aquele material, mas também com a escola. Porque a gente vê que no final, o Brasil passou por uma situação, acho que há muitos anos atrás, e eu lembro do meu pai falando isso para mim, antigamente a gente tinha a percepção de que o que é público não é de ninguém. E, na verdade, é de todos nós. E isso foi uma construção cultural que não foi adequada na época e, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo de volta essa situação. Quando tem uma ação desse tipo, o aluno começa a entender, o material é meu. Sim. Ele tem protagonismo nessa história. E o ato do pai poder entregar isso para o filho também é completamente diferente. Esse olhar de conseguir amarrar todas essas pontas com um aluno no centro e essa comunidade, acho que essa é uma inovação que não passa por nenhum bit e byte, nenhum GPT, mas, sem sombra de dúvidas, é aqui o ponto que eu vejo, talvez, na minha visão assim de fora, de que talvez tenha tido o maior impacto, essa visão holística de como que a gente constrói um cidadão, o aprendizado dessas crianças. Não como que a gente atinge só metas estipuladas por ferramentas e como que a comunidade escolar como um todo colabora para atingir a melhoria da aprendizagem, né? Não a meta do IDEB específico. Muitas vezes um sistema com indicadores e metas, ele é muito atrelado à remuneração variável. Sim. Né? Isso não acontece conosco. Nós não temos atrelado ao atingimento de metas nenhum movimento de remuneração variável. Né? Não tem a escola que ganha mais, que bate, a escola que ganha menos, que não bate a meta. Atinge, aliás, a meta. E aí uma outra coisa que é importante que você pontuou, por exemplo, que é essa questão do uniforme, né? A gente precisa garantir 3 coisas. Que o uniforme chegue, né? E aí é o uso social do tributo, né? Que ele vai cumprir a sua finalidade, né? Que esse aluno esteja estimulado, que quantos deixaram a escola por não ter uniforme? Sim. Né? E terceiro, que ele chegue nas mesmas condições que a gente adquiriria numa compra centralizada, porque é feita uma pesquisa de mercado, isso não é
apenas entrega o valor e o valor vai lá na loja e compra o valor que se quer. Claro. Tem todo um regramento, um regulamento quanto a isso. Mas quantas e quantas vezes, né, e aí eu quero me pautar aqui na questão do estímulo da família e do estímulo desse estudante em participar desse processo. O estudante da escola pública, muitas vezes, ele é alijado desse processo, né? Quando a gente pega, por exemplo, a excelência de qualidade dos materiais pedagógicos que são entregues aos nossos estudantes, né? Dentro dos programas que estão estabelecidos Claro. junto à secretaria, dentre eles o programa Mente Inovadora. É só perceber que isso vai fazer parte de uma cadeia, de uma gama de conhecimentos, né? Do letramento humano de cada um deles. Então, nós temos algumas frases, não diria, algumas expressões que são muito nossas da nossa gestão. Uma delas é garantir o direito de aprendizagem, da qual a gente não abre mão. E isso faz com que o aluno esteja naturalmente no centro do processo. E a gente constrói junto com professores, junto com diretores, junto com as comunidades escolares esse processo. Juntos. Todos estão caminhando na mesma Ritmo. Não, claro que não. É a questão do território, é a questão da sua localização, são questões culturais próprias, são unidades que estão reconstruindo os seus processos, mas todas estão caminhando. Mas que vem de um olhar também histórico, de conseguir entender a realidade de cada uma das escolas, de cada um dos alunos e criar objetivos colaborativos, razoáveis para aquela realidade também. Porque o contexto é tudo. E acho que o que me chama a atenção aqui também é, por mais que, óbvio, tenha todo o regramento para a compra, mas como que a gente coloca um valor também nessa questão da construção da comunidade escolar, né? Porque se houvesse uma necessidade de ter um pagamento por isso também, essa é algo que também deveria ser discutido, né? Porque como que você coloca um valor de fato de você conseguir trazer o aluno e o pai para se envolver? Porque é muito difícil envolver os pais na educação dos alunos. A gente vê, com o programa, vocês bem sabem, a gente tem um material que vai para casa, que tem o livro da família, para os pais poderem atuar. E isso já faz muitos anos, mas eu lembro quando surgiu pela primeira vez, essa era uma coisa inovadora do que a gente fazia, de conseguir fazer o pai participar da educação. E a gente fazer isso de uma maneira muito interessante. De novo, sem nenhum bit e byte, mas inovação dentro do processo real, ligado com a realidade de uma escola pública. Mas os nossos materiais, eles contêm jogos. E os jogos engajam os alunos bastante. Então, colocando o jogo dentro do material do aluno e levando o livro da família com a intenção de chama seu pai para jogar com você, o pai começava a participar daquilo, e também é uma situação onde os pais não se sentiam tão vulneráveis, porque, como a gente bem sabe, a realidade do Brasil é a defasagem de aprendizagem existe histórica, então muitas vezes os pais estão em vulnerabilidade também e se sentem numa situação constrangedora, às vezes, com os filhos, quando é colocado numa situação de resolver uma equação matemática difícil ou algo do tipo. Mas o jogo é algo muito mais... presente. É muito mais tranquilo para eles se envolverem e que eles aprendem juntos. E essa conexão também traz o pai para próximo da escola. Porque isso também deve ser uma questão super importante, conseguir trazer o pai para dentro da escola, né? E acho que dessa questão cultural toda, de conseguir ir mudando essa comunidade escolar e vendo essa transformação, as expectativas vão aumentando, né? Então, como que vocês estão planejando manter esse ritmo? Porque eu estou entendendo que 4 anos, 48 ações estruturantes, então é uma por mês. Então, Verdade. Eu tinha pensado nisso. Verdade. Então, Verdade. é um ritmo extremamente acelerado, no mínimo emocionante, eu imagino essa história. Então, como que estão os planos para manter esse ritmo? A gente tem uma jornada de 4 anos, 4 anos e 10 meses já, né, nessa altura do momento dessa nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, que é importante a gente agora, após essa nova etapa de ciclo de SAEB, de IDEB, a gente parar e verificar aquilo que foi plenamente exitoso, daquilo que já deixou de ser uma ação estratégica, virou uma ação rotineira, né, para a gente consolidar os processos, né?
como você bem disse, né, a educação é uma política pública que não é para os imediatistas, né? Aos imediatistas serve você atrapalhar o processo. Agora, construção, isso leva tempo. Às vezes leva geração, né? Agora, ela precisa começar, né? Então, a gente agora trabalha muito na questão da consolidação desses processos e a busca de novos parceiros, parcerias que agreguem valor a esse processo. A gente estava aqui, nem sei se eu podia falar, mas aí se eu não puder falar, depois corta, né? A gente estava falando aqui de ações importantes, um pouco antes de começar essa conversa, referente à questão da redução da desigualdade, né, do nosso estudante. Então, a gente agora já tem um olhar, um foco mais centrado ainda em que necessidade do estudante a gente precisa. Agora, foram 4 anos de muito trabalho no sentido de você modificar os processos, modificar a cultura, né? Só para a gente trazer aqui alguns dados interessantes. Nós temos mais de 26 mil matriculados hoje na nossa rede, cerca de 12 mil são cadastrados no cadastro único do Bolsa Família. Então, a gente não está falando de uma questão simples. A gente está falando de muito trabalho, né? São quase 3 mil professores hoje, né? Todos eles concursados, né? E aí a gente precisa continuar consolidando esse processo. A Base Nacional Curricular Comum é uma coisa relativamente nova. Não é uma coisa já totalmente estabelecida, consolidada. Então, com a gente também não seria diferente. Então, a gente agora trabalha no movimento de consolidar esses processos, né, e buscar agora parceiros que possam contribuir ainda mais com esse processo. A gente agora, por exemplo, entra numa nova jornada de parceria. A gente está concluindo uma parceria importantíssima, né, que você conhece bem, que é com o LEPES e com a Universidade de São Paulo, né, sob a gerência do professor Mozart, maravilhoso, né? E a gente agora, que é o diagnóstico da educação infantil, né? Então a gente tem mais dados, mais evidências ainda para aprimorar esses processos, Sim. né? E na outra ponta também, a gente agora tem uma parceria nova, significativa e importante, que é com o Instituto João e Maria Birkhauser, que é para a alfabetização na idade certa. Então, é como se fosse uma onda de boas vibrações, sabe? Um parceiro traz o outro, que traz o outro, que traz o outro, traz outro, que traz o outro, que reconhece na nossa rede potencial de cada vez maior crescimento. Permanecer, né, consolidar aquelas ações que já deram certo e inovar, né, em outras que vêm pela frente aí. E olhando para esse histórico das 4 anos, 48 mudanças, ações estruturantes, não é nem 40 anos em 4, né? Foi 48 em 4. Então, aí é animado mesmo. Então, quais você acha que foram os impactos mais importantes na gestão e, de fato, na educação? Não posso deixar de trazer... Nós tivemos muitos impactos relevantes, mas termos o melhor resultado da série histórica do IDEB pelo terceiro ano, segundo ano. Terceira edição, vamos fazer agora, né, participar da terceira edição. Eu acho que esse é um marco histórico, principalmente quando você observa, né, a trajetória de resultados da rede. Eu acho que esse, sim, de fato, é o nosso ponto alto marco. A implementação dos nossos programas, PAEC Mais, sem sombra de dúvida, foram também, por mais que o PAEC Mais, né, tenha começado este ano, mas a gente já observa uma melhora nos nossos resultados. Eu trago esses 2 programas porque é preciso muita coragem também para implementar programas altamente estruturados na rede, sabe? Verdade. Então, é importante trazer isso também, porque são marcos importantes. Como o secretário disse, nós agora acabamos de passar pela avaliação da educação infantil com o LEPES, já tivemos aí a devolutiva dos instrumentos ENAP e INAP, que não há outro município, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, que tenha passado por esse processo avaliativo com o LEPES. Que é uma inovação.
Que é uma inovação. E não tem como trazer, né, deixar de falar também desse marco. Temos ações também importantes. Vamos fazer a primeira escuta com os nossos estudantes dos anos finais, inspirados no Programa Escola das Adolescências do Governo Federal. Então, nós vamos promover esse momento também com os nossos estudantes. Está numa crescente, né, numa tendência crescente também nos nossos resultados da alfabetização na idade certa. Eu poderia enumerar muitos outros aqui. Que bom, né? Né? Mas eu acho que, para uma gestão focada, né, numa gestão para resultados educacionais, não tem como não trazer os nossos resultados como os nossos maiores marcos. E uma crescente, e aí qual é o resultado disso tudo, né? Porque o IDEB, a alfabetização, a gente trabalha para que eles sejam consequência, não causa. A gente trabalha diariamente para isso. Mas o maior ganho é ter uma rede crescendo, é ter uma rede com fluxo que a faz crescer, é ver os nossos estudantes chegando no 6º ano de escolaridade na idade certa, é ter cada vez menos estudantes com distorção em idade de ano de escolaridade, é ver os nossos estudantes saindo aí no 9º ano este ano, melhores, com os melhores resultados desde 2022 alcançados no nosso sistema de avaliação. Então, diante de tantos marcos importantes, eu acho que o crescimento da rede e a progressão dos nossos estudantes é o que de fato, né, faz com que todos esses outros resultados, a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para eles e para o sucesso escolar e para o sucesso da vida deles. Então, eu sei que você me pediu mas não consigo falar só em um. É um conjunto. Eu queria até, se você me permitir, complementar, né? Enquanto secretário de Educação, que tem um marco aí que foi fundamental, né? Que foi a decisão política. Então, quando você tem a decisão política pelo processo educacional acontecer, ele vai acontecer. Vai dar trabalho? Vai, mas ele vai acontecer. Então, a gente tem 4 anos da gestão do prefeito Fernando Jordão, né, quando a gente foi convidado por ele para estar aqui à frente da Secretaria de Educação de Angra dos Reis, que mudou o processo. A gente teve todo o apoio do prefeito Fernando Jordão. Não à toa o nosso antigo secretário de governo, que era o coordenador do governo, Cláudio Ferretti, e hoje prefeito, tem dado continuidade aos processos. Sim. Então, também ter a decisão política, né, a favor desse processo, ele é de fundamental importância. Eu tive recentemente no Seminário Nacional de Alfabetização em Fortaleza, um espetáculo. Alguns políticos de relevância estavam lá. E eu lembro muito da fala do prefeito de São Luís do Maranhão, quando ele pontuou claramente a decisão política do processo como tendo sido a mola mestra propulsora da mudança de toda a ação. Então, sem esse apoio político pela educação, para a educação, as outras coisas não acontecem. As outras coisas não acontecem, né? Isso tudo advém dessa vontade política. Então, a vontade política talvez seja a razão primeira, a causa primeira que vai possibilitar com que educadores e educadoras trabalhem nas transformações que são necessárias numa rede pública de ensino. Então, o prefeito Fernando Jordão e o prefeito Cláudio Ferretti tiveram muita coragem, né, no sentido de decidir por uma educação de qualidade, né, por uma gestão de resultados educacionais, né, que buscasse inovação, que buscasse parcerias, que buscasse... e nunca nos faltou o apoio necessário, apoio político necessário para fazer as transformações. E acho que uma coisa muito bonita que foi falada pela Fabiana é a questão o resultado do IDEB, dos números, ele é consequência, sim, não causa. E isso vem da segurança de uma decisão política para poder falar, eu vou entregar uma educação de qualidade, mesmo que não seja necessariamente só pautada no que é medido objetivamente pelos números. Porque o ambiente escolar, a cultura escolar, que é uma clara transformação, não é medido pelo IDEB. Isso pode ter impacto colateral, mas não é isso que é objetivamente pelo IDEB medido. Não, mas outros indicadores apontam para a gente, com certeza, esse processo de transformação no ambiente escolar. Agora,
O que a gente não pode deixar de considerar, Ivan, na minha opinião, tá? Não dá para fazer educação no século XXI sem dados e evidências Eu concordo. científicas, entendeu? Eu tenho usado a expressão que é o negacionismo pedagógico. Claro. Né? Não dá, a gente não pode fazer isso. Nós tivemos na imersão última que nós fizemos agora com os diretores, né? Inclusive a Fabiane fez esse tema na imersão. Qual o papel da intuição na gestão? O papel da intuição na gestão. Não dá para você continuar fazendo gestão intuitiva. Eu acho que talvez seja, talvez não. Eu acredito que sim, mas eu acho... Precisa de evidência. Precisa de evidência. Claro. Você precisa ter os dados na mesa para você ter maior possibilidade de acertar. Você veja bem, quando a gente fala de uma gestão de 4 anos, e se essa gestão for perdida, qual o impacto desses 4 anos perdidos em educação naquela sociedade? Naquele estado, naquele município, no país? É enorme. Enorme. E é um tempo que não se recupera. Não. É Principalmente sair na do vida campo de da quem tá lá. subjetividade, né? Porque a educação está sempre nessa linha tênue, né? Sim. Entre a subjetividade e a objetividade. Mas a objetividade ela traz uma clareza para a gente, não que a gente não tenha que ter, né? O lado subjetivo, principalmente na educação, quando a gente discute todas as dimensões que envolvem a educação. Mas quando você sai do campo da subjetividade E consegue trazer a gestão baseada em evidências. e consegue trazer a gestão baseada em evidências, é como se tudo clareasse para você. E conseguir inovar nos indicadores. Porque acho que esse que é o grande Exatamente. ponto também. Porque quando a gente fala do que pauta muitas vezes a educação, uma discussão maior de educação muitas vezes que está no Congresso, ela é pautada em dados, por exemplo, da prova SAEB, que a gente está falando, que foi pactuado pelo INEP em 2002. Sim. Se a gente falou de revoluções que aconteceram de 4 em 4 anos, quantas revoluções será que aconteceram dentro da sala de aula para poderem precisarem ser incorporadas nessa nova discussão da nova prova SAEB? Porque, por exemplo, uma das coisas que acontece aqui com a gente é o programa Mente Inovadora, ele não tem necessariamente, não foi criado com o objetivo de melhorar o IDEB. Porque o IDEB não mede nada tecnicamente que seja socioemocional, porque o IDEB não está alinhado ainda com a Base Nacional Comum Curricular, que ali incorporam essas habilidades. Mas já tem um impacto colateral que é percebido lá. Mas a gente está olhando sempre para uma pauta que é o que realmente vai ser importante para a vida, para a formação integral desse estudante, desse aluno ali, né? Então, e olhando para essa comunidade, como que a gente consegue apoiá-la? Então, essa é uma coisa que eu vejo claramente aqui. Quando você fala do nosso programa Mente Inovadora, por exemplo, fazer um negacionismo de um programa como esse é negar o socioemocional. O impacto do socioemocional para esse estudante, né? Então, a gente não pode, na meu ver, continuar com a percepção de uma educação onde as evidências, né, e onde a ciência fica afastada. A gente precisa da neurociência nos suportando. A gente tem os desafios da educação especial no século XXI, de uma escola inclusiva, né? E a gente precisa fazer inclusão de qualidade e de verdade. Sim. Né? A gente não pode mais fugir desse debate, por exemplo. Essas adolescências que estão por aí, né? Como é que elas estão interagindo e reagindo no campo da escola, dentro da escola? Como é que elas reagem com o processo de conhecimento? Como é que ela lida com a relação de poder da sala de aula? Nós estamos preparados para isso? Nós não estamos preparados para isso? Então, esses são debates que são frequentes e que precisam estar frequentes, né? A sociologia, ela atua na gente o tempo todo. A filosofia está aí para nos apoiar o tempo todo. A psicologia, a neurociência, enfim, a gente não pode mais desconsiderar, né, esses aspectos científicos na nossa lida diária na educação. E até a questão do que é mais importante dentro de uma escola, né? Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de estar com o presidente César Calegari, né, presidente do Conselho Nacional de Educação, e foi durante a época da discussão do homeschooling. Sim. E o César falou, a escola nunca será substituída. E hoje eu vejo essa discussão se tornando importante de novo, porque começa a surgir essa história de IA, ChatGPT e tudo isso. E volta para mim, remetendo a essa mesma discussão que o César trouxe. A escola nunca será substituída, porque a escola é um ambiente de afetos e desafetos. E lidar com esses afetos e desafetos é que vai desenvolver habilidades fundamentais para as nossas vidas e que a gente não vai conseguir desenvolver sozinho, isolado. Nem hoje eu vejo a gente conseguindo desenvolver com o IA, nem substituir essas habilidades por uma inteligência artificial. E por isso que o desenvolvimento integral, voltado para essa parte muito humana
E porque isso é o que essas inteligências não vão conseguir justamente competir, né? Que isso eles não vão conseguir substituir. Então, conseguir fomentar esse lado é onde talvez esteja a nossa maior fortaleza e a maior oportunidade, inclusive, para o Brasil, né? Porque quando a gente olha como país, a gente talvez não tenha tido sucesso na parte conteudista, né? Mas agora, nessa nova onda da educação que está por vir, a gente vê as educações de referência focando muito na parte desse desenvolvimento socioemocional, desse desenvolvimento humano, e que é uma qualidade já do brasileiro, e que é uma qualidade do nosso ambiente. Então a gente tem a possibilidade justamente de estar na ponta e até exportar tecnologias e mostrar para eles bons casos de sucesso, porque a gente tem afetos e desafios diferentes para lidar aqui há muitos anos, e que foi criando uma comunidade escolar muito mais resiliente para poder enfrentar esses desafios. Então, aí, chegando mais ao fim, então, eu queria ouvir de vocês uma última palavra sobre se você, porque o grande objetivo aqui é poder dividir grandes ideias e cases de sucesso como o de vocês e poder talvez inspirar outra rede, outro educador, alguém que esteja trabalhando com políticas públicas sobre o que eles poderiam trazer de positivo também para a experiência deles e para a gestão deles. Então, acho que, começando pela Fabiane, qual que seria uma mensagem ou uma grande vitória que você fala, pô, essa foi uma ótima decisão que a gente tomou, que eu gostaria de inspirar outras pessoas a olharem para isso na experiência de André? Pergunta fácil. É muito fácil, muito fácil. A gente... Nesses 4 anos, a gente já viveu bastante coisa, né? E palavras nortearam muito o nosso fazer. Palavras ditas pelo secretário, palavras ditas por mim, palavras ditas por nossos outros colegas. E essas palavras, elas foram modelando a nossa trajetória. Como propósito, intencionalidade, o aluno na centralidade, sempre. Tem uma frase que é muito marcante, que nós fizemos um momento com os nossos gestores, e essa frase, ela diz, não é só por eles, mas por nós também. Pode ser que fique um pouco difícil para quem está de fora entender o poder dessa frase, mas essa frase diz muito do que a gente faz. Por eles são os nossos estudantes, mas por nós também, porque nós estamos nessa lida diária, acreditando muito no que a gente faz. E eu sei que você me pediu uma frase, uma palavra, você já percebeu que eu não consigo, né, falar apenas uma, mas tem duas, assim, diante aqui da nossa conversa, duas palavras importantes. Uma que eu ouvi de uma coordenadora nossa, que hoje é nossa assistente, e ela disse para mim uma vez, a Vivian, a gente faz porque a gente acredita muito. Então, acho que educação é acreditar no outro, é acreditar que sozinho a gente não faz nada. A gente se estabelece enquanto ser humano nas relações com os outros. Então, a gente acredita. Mas a gente está falando de educação, de política pública, e aí uma palavra que, para mim, hoje tem me feito refletir muito, que é continuidade. Vou parar por aqui. Maravilhoso. Secretário, por favor. É difícil, né? Não é fácil, né? Eu acho que dividir experiências sempre isso é algo muito importante na educação, né? O que a gente faz, vários municípios do Brasil estão fazendo. O que a gente faz, alguns estados do Brasil estão fazendo e estão fazendo até muito melhor do que nós, né? Nós estamos só 4 anos, nós temos aí, por exemplo, o grande case nosso, que é Sobral, há mais de 20 anos produzindo política pública e garantindo essa continuidade para que essa continuidade seja o sucesso de todo o processo, né? Mas eu vou dizer uma coisa para ti que é muito importante, que é talvez o que a gente tenha conseguido de melhor, né, parando para pensar e refletir, foi fazer uma educação em rede.
né? A educação hoje da nossa secretaria, ela é uma educação em rede. Ela não é uma educação setorizada. Ela é uma educação intersetorial, quando a gente consegue estar com os nossos colegas das outras secretarias que têm relação às suas políticas públicas que afetam os nossos alunos, né? Ela é uma educação em rede, quando a gente possibilita com que as escolas construam juntas esse panorama educacional, olhando para a cidade, fazendo com que a cidade esteja ali representada dentro desse processo. Então, eu acredito muito que o poder transformador da educação, ele passa principalmente por quem está na educação. Então, não só por eles, mas por nós também. O não só por eles é óbvio, é o estudante, mas por nós também, somos todos nós. Sim. É a secretaria, são as escolas, são as comunidades escolares, são os responsáveis, são os trabalhadores do transporte escolar, são os trabalhadores das nossas embarcações que saem no final das madrugadas, voltam muitas vezes em situação difícil de tempo para levar e trazer nossas crianças. São as nossas colaboradoras que estão nas nossas cozinhas, né, que estão cuidando da limpeza das nossas escolas, né? Toda essa gama de gente são os nossos parceiros que estão conosco ali, atuando conosco a todo instante. Então, a gente está construindo uma educação em rede, uma educação plural, né? Uma educação baseada em ciência, em evidência e, principalmente, dizer que é muita coisa feita, mas a inovação fez parte de todo instante do processo, né? Seja em questões tecnológicas, né, como, por exemplo, a aquisição de notebooks e da conectividade a todos os professores da rede pública de ensino e de tablets para os nossos estudantes com conectividade, né, ou seja, na distribuição de objetos digitais de aprendizagem ou de instrumentos de trabalho, né, que potencializam esse processo, passando também pelas inovações do campo educacional, como, por exemplo, o programa Mente Inovadora, nos ajudando a enfrentar os desafios do socioemocional, e outros parceiros que contribuem conosco na transformação do fazer educacional da nossa rede. E a tecnologia como meio para ampliar essa atuação, não como fim, mas o meio para poder continuar impactando a educação, esse olhar. E acho que uma coisa aqui que conecta todos nós é essa questão de acreditar em gente, que é de fato isso no final do dia. Porque acreditar nos alunos, nos professores e na educação pública como uma ferramenta incrível e fundamental de transformação para o nosso país. Todos precisam entender que impactam como o programa, que impactam, que importam e que afetam. A gente precisa compreender isso. A gente não vai falar de mudança estruturante que não vai passar pela educação. Não só a educação formal, mas principalmente a educação assistida, que hoje permeia dos lares para as escolas, das ruas para as escolas, para que a gente possa fazer esse processo. Então, assim, é de fundamental importância que o profissional de educação do século XXI compreenda a necessidade de impactar. E que tudo isso vai impactar todos nós, porque, querendo ou não, a gente está preparando os adultos do futuro, né? A sociedade sente isso como um todo, por isso que a educação é um dever do Estado e da família, mas uma responsabilidade de todos nós como sociedade civil. Eu queria agradecer vocês por terem dividido essa experiência formidável de Angra e, apesar da gente já ter conversado bastante antes de começar, eu, ainda assim, durante o nosso papo, eu aprendi muito, principalmente sobre esse olhar da comunidade escolar, que eu acho que, de fato, aí que está o centro de toda a inovação que a gente vê em Angra e de todo o impacto que vocês estão criando. Então, parabéns pelo extraordinário trabalho e é, de fato, um prazer ser parceiro de vocês. Contem com a gente. E esse foi mais um My Talks. Então, a gente fala sobre conversas de impacto. Eu acho que, se a gente for olhar todo o impacto que foi gerado por ambos que estão aqui, mas todas as ações que eles tomaram, acho que tem muita coisa para inspirar muita gente. Espero que tenha um impacto em vocês. Curtam, compartilhem, acompanhem e, mais do que isso, continuem acreditando na educação. Obrigado.